Gente, vamos começar o nosso programa nessa terça-feira com a energia lá em cima, com muito alto astral. Eu disse ontem, né, que a gente tem um ano inteirinho pra gente fazer valer cada pedacinho dele, tá certo? Aproveitar o nosso tempo, porque tempo é dádiva de Deus. Deixa eu começar, dá licença, só pra fazer aqui o adendo, deixa eu começar o dia de hoje dando um beijo especial pro meu filhote, ele tá assistindo a gente, hoje é aniversário deles, a Evangelista. Meu amor, um beijo pra você, que Deus te conduza sempre na sua estrada, viu? Maravilhoso. Mas, ó, hoje a gente vai te ensinar aqui na nossa cozinha a fazer um shot detox. Você já ouviu falar do shot detox? Quem vai ensinar pra gente, né, esse shot que pode melhorar aí a inflamação do nosso organismo, depois da gente ter exagerado um pouquinho, pisado na jaca, como a gente diz no final do ano, não é isso? E quem vai ensinar pra gente e passar todas as dicas é a nutricionista Wilderlane Nascimento. Tudo bom, Wilderlane? Tudo ótimo. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Feliz 2023. Feliz 2023 para todo mundo que nos assiste. Um ano de bênçãos e de muita saúde. Eu digo sempre saúde em primeiro lugar, né? O resto, pra tudo, a gente dá um jeito na vida, não é verdade? Exatamente. Tá certo. E a gente sabe que esse período agora, muita gente exagerou no final do ano, comeu demais, bebeu demais, e ficou dizendo, no próximo ano eu dou um jeito. No próximo ano, e foi botando pra frente, mas agora chegou a hora, não dá pra adiar mais, porque a nossa saúde é um bem muito precioso, não dá pra ficar botando pra frente por muito tempo, não. E ela aqui é nutricionista, né? Então você conhece bem, né, o valor dos alimentos. E eu queria que a gente começasse a nossa conversa explicando o que é um shot, o que é o shot detox. Então, o shot, ele é nada mais do que é um composto bioativo, onde a gente concentra, né, alguns ingredientes que são ricos em vitamina C, vitamina E, em vitaminas e minerais. Então, a gente concentra esses nutrientes e geralmente a gente toma em jejum, pela manhã, né, enquanto a gente está meio desidratado. Então, a gente toma esse composto para a gente ficar um pouco mais disposto, para a gente se sentir mais animado, né, para a gente começar o nosso dia. Então, é muito simples a gente começar a introduzir o shot no nosso dia a dia. Você estava explicando também antes da gente começar, porque o shot a gente serve assim, ó, é como se fosse um chazinho, né, doutora? E ele é diferente do suco, que muita gente usa, que é mais conhecido até. E você estava tentando me explicar a diferença. Você pode explicar também para o nosso telespectador? Então, o shot geralmente é com um pouquinho de água mesmo, é só para realmente ter aquela quantidade mínimazinha de água. Geralmente é um composto cítrico, né? Ou pode ser o vinagre de maçã, ou pode ser mesmo o limão, ou pode ser uma água morna, né? Então, aqui a gente vai utilizar o vinagre de maçã, que é um composto cítrico, né? Que é ácido. Aqui a gente vai também colocar o pólen, o gengibre e o guaraná-cipó. Esse shot a gente vai utilizar também até como se fosse um pré-treino. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um composto ácido, né, que a gente pode estimular as bactérias boas do nosso organismo. A gente tem o gengibre, que ele é excelente para vitaminas, para minerais. O pólen, que ele é produzido pelas abelhas, né? Às vezes a gente não sabe que a gente pode sim consumir o pólen, né? As abelhas produzem, né? E a gente colhe, né? E aqui o guaraná-cipó, que ele tem muito mais cafeína do que um café. Então a gente vai reunir todos esses ingredientes, né, com um pouquinho de água, e a gente vai consumir esse shot em jejum. Esse aqui é rico em compostos bioativos, compostos fenólicos, né, que é um boom de antioxidante, é um boom anti-inflamatório, serve para pessoas que sentem muitas dores, que têm doenças inflamatórias, né, para pessoas que realmente exagerou nas festas de fim de ano, consumiu muito panetone, bebeu muita caipirinha, né, que consumiu realmente muita comida gordurosa. Então, se você quer realmente começar esse ano de 2023 com uma alimentação mais saudável, você pode começar aí com um shot. Mas é claro, tudo depende de um contexto. Não vale você introduzir o shot se você consome ao longo do dia comida com muito embutido, com muito sódio, com muita gordura. Então, tudo depende de um contexto. Então, você introduz o shot na sua alimentação, mas ao longo do dia você realmente tem que incluir mais vegetais, mais frutas, mais alimentos integrais para realmente fazer valer a pena. Na verdade, não existe aquele alimento milagroso, não, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. Eles contribuem, é claro, mas se daí você toma e continua exagerando, continua, né, comendo alimentos
alimentos que não são tão legais para o seu organismo, não vai fazer, como eu falei, milagre, né? Mas vamos falar um pouquinho da sua carreira, da sua profissão. Quanto tempo você está nessa área de nutrição, Uderlane? Eu me formei em 2015, então já faz um tempinho. E aí eu me especializei em nutrição esportiva e daí eu venho atuando somente nessa área. Então, a gente tem que saber, quando a gente decide adotar hábitos alimentares, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir atrás do conhecimento, né? Porque os alimentos, eles têm um poder imenso, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, se a gente quer se reeducar e realmente tirar proveito dos benefícios que eles trazem, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que ir atrás, né? Exatamente. Então, se você quer realmente iniciar a alimentação saudável nesse ano de 2023, comece logo indo atrás de uma nutricionista, começando aí com a matrícula na academia, fazendo uma caminhada, né, fazendo uma atividade física, para realmente você começar esse ano com o pé direito. Você pode falar um pouquinho do poder dos alimentos na nossa saúde, doutora? Claro. Gente, a alimentação é a base de tudo, né? Então, consumir bastante água. Como é que a gente sabe quanto de água que a gente está consumindo, se é o suficiente? Então, você pega o seu quilo, então, por exemplo, eu peso 60 quilos, então, pelo menos, multiplicar por 35 ml. Então, vamos dizer que eu peso 60 quilos, multiplico por 35 ml. Então, tenho cerca de 2 litros ponto 100, né? 2,100 ml ao longo do dia para consumir. Então, você vai distribuir essa quantidade de água ao longo do dia. Aí pode ser como forma de suco? Nada substitui água. Então primeiro que venha a base, a água, e depois que venha o complemento, como chá, como suco, mas nada vai substituir a água. Então, o ideal é que essa quantidade seja realmente só da água o que vem de acréscimo vai, né, somando a essa hidratação. Isso é uma média, porque isso varia, né, com os fatores, por exemplo, se você é maratonista, é claro que você vai precisar de muito mais água, né? Então, falando sobre a alimentação mesmo, então, gente, a alimentação, se você não consumir fibras, se você não consumir legumes, frutas, você vai realmente sentir mais indisposto, o seu intestino não vai funcionar, seu cabelo vai ficar mais quebradiço, suas unhas vão quebrar, enfim. A alimentação é tudo, nosso organismo só vai funcionar com a alimentação, né, que é a nossa base de tudo. Então, o que a gente pode fazer? Pelo menos introduzir frutas, né, pelo menos 3 porções de frutas ao longo do dia, legumes, saladas, né, folhas verdes, alimentos integrais, né, que tenha fibras, fazer uma análise, eu acho isso muito importante nesse começo de ano, fazer uma análise do que você vem consumindo ao longo do dia. Então, veja aqueles aplicativos de alimentos que você mais pede, né, delivery, veja o que você pediu no ano passado, se você pediu mais pizza, mais hambúrguer, mais alimentos gordurosos, né, qual foi a média daquilo, né? Então, se eu pedir praticamente todos os dias, não, então vou colocar somente no fim de semana. Então, a gente vai, coloque metas para que você comece a diminuir. Não precisa ir ao nutricionista para você saber que isso faz mal. Todo mundo tem ciência que isso faz mal, né? De consumir gordura em excesso, isso vai causar um mal na sua saúde. Então, comece a diminuir alimentos gordurosos, alimentos que são ricos em sal, né? Aqueles alimentos que são ricos em sódio, né? Então, comece a diminuir ao longo do seu dia a dia e comece colocando metas que sejam alcançáveis, metas que realmente não seja tão impossível de você realmente conseguir alcançar. Agora, uma pergunta. A gente no dia a dia, corrido, né, todo mundo, a gente procura muita praticidade, né? E a gente sabe que uma alternativa, por exemplo, congelar alimentos. A gente falou aqui dos sucos, geralmente a gente faz as porções já congeladas para deixar no ponto da gente preparar para facilitar a nossa vida. Aí eu pergunto para você, essa prática de congelar alimentos, ela é bacana? Ela diminui o valor dos nutrientes? Como é que funciona? É muito bacana, realmente, porque a gente tem uma vida muito corrida, não perde em questão de nutrientes se você realmente souber fazer todo o preparo. Por exemplo, tem a técnica de branqueamento, né, dos legumes. O que é isso? Você faz a cocção, né, dos legumes, você coloca realmente a vapor. E aí, quando você termina de cozinhar os legumes, você coloca imediatamente em uma vasilha com gelo.
Isso é a técnica de branqueamento. Então, isso vai fazer com que o alimento dure mais, né? Os nutrientes também. E após isso, você coloca no congelador para o congelamento. Mas não perde em questão de nutrientes. Então, você pode congelar arroz, pode congelar carne, pode congelar os legumes. Frutas também? Frutas também. Eu tô cansada de congelar frutas porque eu moro sozinha. Então, geralmente, fruta se perde com mais facilidade, Exato, né? é muito perecível, então, né? pode, sim, congelar praticamente tudo. Geralmente, o que não se pode congelar são folhas, né? Porque queima. Mas tudo se pode congelar. Mas aí também tem um tempo, né? Carne, 1 ano, arroz, dependendo do modo que você prepara, 3 meses, né? 6 meses, né? Mas pode sim congelar e eu acho uma ótima opção. Inclusive, no mercado já tem alimentos que são congelados, já são cozidos e congelados. Isso facilita muito na nossa vida, porque aí a gente só chega em casa, coloca no micro-ondas, né? E ali já tá tudo pronto, verdade. né? E uma dica bacana que a gente inclusive já deu aqui na nossa cozinha do Tem de Tudo, você a congelar as frutas, porque como a doutora falou, são perecíveis, a gente acaba perdendo muito. E aí você pode congelar as porções e até, imagina no clima quente, a gente agora está no período começando, né? Um pouquinho mais a menos, mas a nossa temperatura é normalmente quente. E até uma forma de se refrescar. Eu gosto, tenho um hábito de congelar a manga, as fatias da manga, e depois a gente vai lá, só, né? E comendo, é bacana. Então, são os mesmos nutrientes, né? Os mesmos nutrientes. Não se perde. E super gostoso. E fica realmente muito gostoso, fica parecendo um sorvete. Natural, eu congelo gente. banana, eu congelo abacate, tudo. E quando você coloca lá no liquidificador com um pouquinho de água, nossa, fica muito bom. Fica cremoso, fica verdade. muito saboroso. É um sorvete natural, ó, sem conservante, sem nada, delícia. Voltando aqui ao nosso shot, eu tenho algumas perguntas para fazer. Qualquer pessoa pode tomar? Tem alguma contraindicação? Olha só, em relação ao gengibre, tem muita gente que pensa que o gengibre aumenta a pressão, mas eu sempre falo que a dose, né, ela pode ser tanto o remédio quanto o veneno, né? Se você consumir grandes quantidades de gengibre, claro que isso pode sim aumentar a sua pressão arterial. Mas consumindo 1 colher de chá, isso não vai alterar a sua pressão. Em relação ao guaraná, gestantes, né, lactantes não podem tomar, né, guaraná por conta da cafeína. Mas em relação a tirando o guaraná, aqui as pessoas estão liberadas. A gente pode fazer esses shots só tirando, eliminando o guaraná? Vai ter o mesmo efeito? Vai ter o mesmo efeito. Certo. Em relação ao vinagre de maçã, as pessoas podem perguntar, mas e o intestino? Eu ia né? perguntar, quem tem síndrome, por exemplo, do intestino irritado, ele pode agredir um pouco? Pode sim. Quem já tem predisposição a ter doenças gastrointestinais, quem tem irritação, gastrite, tem que evitar um pouco esses alimentos um pouco mais cítricos. Mas quem tem uma saúde de ferro, quem é saudável, né, 100%, pode sim consumir sem problema nenhum. Tá certo, bacana. Então, ó, a gente vai continuar conversando, mas vamos dar aqui a nossa receita. Quem está em casa acompanhando, a gente coloca aí na telinha a nossa cartelinha, tá certo? Com os ingredientes, a gente vai falando aqui para você anotar. Você vai precisar de 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico, 1 colher de chá de guaraná cipó, meia colher de chá de gengibre em pó e 1 colher de chá de pólen, né, apícola, um pouco de água morna também. Esse pólen, doutora, onde é que a gente encontra? Ele é fácil de encontrar? A gente encontra em loja de produtos naturais. É muito fácil. Tá certo. E aí, tem alguma substituição, caso quem não encontre, né? Tem alguma forma de... O mel, porque já é da mesma família, então pode sim substituir pelo mel. Na verdade, aqui é como fosse o mel, mas assim, granulado, né? Ele no formato mais... É isso? Exato. São as abelhas que produzem, né? Pela questão mesmo do néctar e também por substâncias salivares, mas praticamente família. Dá sim para substituir pelo mel. Tá certo. A gente não precisa fazer agora, porque como eu disse, é uma receita rápida, a gente vai fazer no próximo bloco, mas explica pra gente o passo a passo. A primeira coisa que eu faço aqui com os meus ingredientes. Então, é muito fácil. É só pegar 1 colherzinha do vinagre aqui, outra colherzinha de chá do pólen, outra colherzinha de chá do gengibre e outra aqui do guaraná. Mistura tudo em água morna de 90 graus. Mistura tudo até ficar um pouco mais solúvel e aí é só tomar. E aí não pode fazer cara feia. O gosto é um pouco mais ou menos? O gosto é bem forte, é bem concentrado, é bem forte. Eu quero que você até experimente também. Tá certo. Então, eu não garanto não fazer cara feia. Mas deixa eu perguntar aqui, o pólen, ele ajuda a dar um gostinho mais ameno? Ele é docinho? Eu nunca provei, não sei o sabor. Ele não vai se dissolver. Então, por isso que ele não vai dar esse gosto assim mais adocicado.
Existem outras receitas de shots? Esse daqui que a gente pediu para a doutora, para ela trazer um, pensando justamente naquelas pessoas que exageraram um pouquinho no final do ano, porque esse shot que você está ensinando para a gente, ele tem a função de desinflamar, né, Ilson? Explica aí para a gente. Ele tem a função de ser rico em antioxidante, de ser anti-inflamatório. As pessoas que têm que estão sentindo a barriga um pouco mais inchada, né? Estão sentindo um pouco mais de gases por conta da quantidade de excesso, né? De exageros mesmo de alimentação de fim de ano, podem consumir esse shot. E além que é um boom aí de pré-treino, né? É bom que você pode tomar e pode ir direto aí para a sua atividade física. Tá certo, gente. O nosso objetivo hoje não é oferecer nada gostosinho, não. A gente quer te oferecer alguma coisa que te ajude nesse período para você começar o ano fazendo um detox no seu organismo, tá certo? Para você encontrar aí o seu equilíbrio. Ó, a gente vai ficar aqui conversando o programa inteirinho. No próximo bloco a gente vai fazer a misturinha para mostrar na prática. Você falou que é super simples, mas a gente vai mostrar na prática para quem está acompanhando a gente. Daqui a pouco eu volto para nossa cozinha para a gente continuar conversando, falando aí desses benefícios dos alimentos. A gente hoje está te ensinando a fazer um shot detox para você que exagerou aí nesse final de ano. A gente pode até pedir para colocar rapidamente de novo na telinha a nossa cartelinha com os nossos ingredientes, que é super fácil de fazer, produção. Bora botar de novo para quem está em casa, ligou a televisão agora, ó, super simples. Você vai precisar de uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico, uma colher de chá de guaraná cipó, meia colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de pólen apícola. O doutor explicou aqui pra gente que na loja de produtos naturais é fácil de você encontrar. E um pouquinho de água morna. E no intervalo eu tava falando aqui pra doutora que o seguinte, a gente falou das restrições e eu lembrei, eu por exemplo, eu tenho refluxo. É bacana, eu posso utilizar esse shot? Tem que ter algum cuidado, doutora? Tem que ter algum cuidado. Se você se sente mal consumindo alimentos cítricos ou ácidos, realmente tem que evitar. Ou diluir um pouco mais. Mas geralmente as pessoas relatam que determinado tipo de alimento que causa um desconforto em algumas pessoas, nelas não causa. Então é muito teste. Então se você testou, não te causou nenhum desconforto, então você continua utilizando. Ou se não, diluir é a melhor opção. Então eu posso utilizar ele deixando ele um pouquinho mais diluído, para ele não, já que eu já tenho e já sei, eu me conheço e sei que tem o problema do refluxo. Então o ideal, antes de tudo, de você iniciar uma dieta, é você se conhecer, né? Você conhecer o seu organismo, né? Exatamente. Então a gente vai utilizar aqui o vinagre de maçã, que é um pouco ácido, mas a gente vai colocar um pouco também de água. Então você vai testar, você vai provar e aí vai ser um pouco mais diluído. Talvez você não sinta nenhum desconforto. Certo, Elane, me diz uma coisa, quem quiser acompanhar dicas como essa que você está dando aqui pra gente, você tem essa comunicação no seu Instagram, pode te seguir lá? Como é que as pessoas fazem para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Pode sim me seguir pelo meu Instagram, que é @w.nutri, ou através do meu site, que é www.wilderlanenascimento.com.br. Pronto, tá aí, tem mais dicas maravilhosas como essa que a gente está te dando hoje. Como eu falei, a nossa ideia é realmente te ajudar nesse recomeço, né? A gente sabe que todo mundo acabou exagerando um pouquinho, tanto na comida como na bebida, e aí você consegue dar uma equilibrada. Pois vamos fazer aqui o nosso shot, ensinando rapidinho como é o preparo, Wilderlane? Bora lá. Então, a gente vai pegar aqui uma colher de vinagre de maçã. Certo. Já coloca direto na xícara. Já coloca direitinho na xícara. Pronto. Aqui a gente vai também colocar uma colher do pólen. A gente pode até tirar aí a barra de caracteres, então essa imagem de cima para a gente ter uma visão melhor, certo? Acrescenta o pólen. Usamos o vinagre, agora utilizamos o pólen, vamos para o gengibre. Uma colher de chá de gengibre. Certo. E também de cipó. E água morna, 90 graus. A gente vai diluir um pouco esse shot. Vai ser bem concentrado, não vai ser gostoso. Mas aí você tampa o nariz e toma tudo de uma vez só. Foca nos benefícios. E foca nos benefícios e toma. A gente precisa abafar um pouquinho, Wilderlane? Não, não precisa. Porque a água morna já consegue extrair esses compostos bioativos.
Tá certo. Então, a gente ensinou o preparo rapidamente, você viu, super prático. Já prepara na própria xícara, né, pra tomar. E pode fazer cara feia, viu, gente? Porque ela explicou que o gosto é um pouquinho amargo, mas como ela disse, a gente tem que pensar nos benefícios pro corpo. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou vir provar com a minha amiga, com a Jaqueline Siqueira. Vou botar a Jaqueline pra provar junto comigo, tá bom? No próximo bloco. Vamos junto aqui pra gente provar. Não é delícia, gente. Eu vou enganar você. Mas, como a gente falou, o nosso intuito realmente é disse que foi a pegadinha da Josi, viu? Gente, O intuito, na verdade, é a gente te ajudar a fazer esse detox mesmo no seu organismo, pra você começar 2023, ó, cheio de energia, se reequilibrando. Vamos lá? Bora lá? É o seguinte, ela disse que pode fazer cara feia. Pode, né? É bem forte. É forte o sabor, né? Mas com uma... Ele é feito de quê? Com Gengibre, né? Guaraná, Eita, pólen e Vinagre. Vinagre. É o seguinte, a gente vai pro intervalo. Vamos brindar com o nosso detox? Eita, A gente vai pro intervalo. Na volta eu conto pra vocês, né? Amanhã também a gente conta do resultado. Mas vamos lá, Bora vamos lá, tomar Titinha. A gente vai pro 2, intervalo e 3 volta já. Já.